Olá, queridos telespectadores do Sem Filtro. Que bom tê-los aqui novamente para o nosso encontro pontual, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, no canal 33 da TV Atualidade, ou então de forma simultânea no YouTube. E, como a gente sempre espera, toda semana com uma expectativa diferente. Qual será a pessoa que virá conversar conosco? E hoje nós temos nada mais, nada menos do que o Cláudio Vieira da Silva, o conhecidíssimo Cláudio Vieira da Silva. Não conhecem? Para então, vou fazer diferente. Hoje nós temos aqui o queridíssimo Patasso. Que bom, Patasso. Eu vou seguir chamando o Cláudio pelo nome como ele é popularmente conhecido, e hoje vai ser uma oportunidade, tanto para mim, que o conheço de vista, como para vocês que não o conhecem, conhecer um pouquinho mais dessa figura querida, desse showman que temos aqui no nosso município, dessa pessoa simpática, sempre alegre, trabalhadora, irreverente. Então, Patasso, que bom te ter aqui. Obrigada por tu teres aceito o nosso convite. Claro, agradeço com todo o prazer, né, a gente fazer parte do Sem Filtro, né, então, agradeço a ti e a todos, né, o Sérgio também, a todos aí, a gente, quando é convidado, a gente sempre procura ir, porque eu aprendi a humildade, isso aí já vem de berço, né, então a gente aceitou o convite e está aqui para a gente dialogar aí. Cláudio Vieira da Silva, ninguém conhece, né, mas é o meu nome, né, mas Patasso ficou conhecido, muito conhecido aqui e a região toda, né? E eu acho que isso que é muito importante, né? A humildade, o respeito, o carinho, aquele cara que está sempre pronto para ajudar o próximo, né? A gente tem se destacado muito bem e vários anos aí, né? Que a gente vem se destacando. Eu acho que isso que tem feito esse sucesso grande, onde é que a gente chega, não só butiar, mas de butiar esse mundão afora aí, a gente sempre pronto para ajudar o próximo. Que bacana. E eu quero dizer para os colorados que estão nos assistindo que a coincidência da paleta de cores não tem nada a ver com o que aconteceu com o Inter essa semana, tá? Por favor, não pensem, né, Patasso? É que o Patasso é um gremista inveterado, eu também sou gremista e predominou o azul. O que a gente vai fazer, né, Patasso? Não, com certeza, e eu acho que foi isso, bom, né, a gente veio com a camisa do Grêmio, mas a gente eu faço muitas lives, a gente fez uma live antes, até de noite, né, sobre o jogo do Internacional. Cara, eu sou gremista, eu vou torcer para perder, mas a gente tem um respeito, tem um carinho, eu acho que isso que é importante, né, eu tenho muitos amigos colorados, né, então não vou citar nome porque são bastante, então, mas eu acho que é isso assim, eu acho que tu tem que torcer, tu tem que, né, mas com respeito, eu acho que isso que é muito importante, e tem que ter essa rivalidade, senão não teria graça. Se tivesse só o Grêmio lá em cima, só o Internacional, não teria graça nenhuma. Então essa rivalidade, a hora que o Grêmio perder e for eliminado, com certeza vai ser a mesma, mas essa brincadeira, que eu acho que isso que é importante, né, a gente sempre com respeito. É uma rivalidade respeitosa, né? E a gente sabe que não tem muita lógica, né? O jogo de futebol não tem muita lógica. Tem dias que o time não está tão bem assim e consegue ganhar, e outros dias ele joga super bem e o outro time talvez não tanto e sai melhor. Então, é isso que acontece. Mas voltando à nossa conversa, eu queria começar conversando contigo, por que o apelido de Patasso? Qual é a origem? Tem, inclusive, acho que se vê no meu rosto, isso aqui... Foi um Patasso? Foi um coice de um cavalo. Só que eu tinha 4 anos. Ele não me matou por causa que eu cheguei perto. Eu me lembro como se fosse hoje, foi lá no campo onde é que é o CIEP. Lá tinha o campo do Vila Nova, o campo do 11 Garoto, depois eu acabei jogando, e lá é o seguinte, tinha o campo do Vila Nova, e lá tinha cavalos lá, e aí a bola caiu na pata do cavalo, e eu peguei, medonho, né, peguei uma varinha e fui chotar o cavalo, e ele me levantou pra cima, só que eu cheguei perto, porque se eu tô longe ele tinha me matado. Aqui levou mais de 30 pontos na cara, e ali ficou pelo Patasso.
Não é por a gente joga futebol, mas não é pelo chute, é pelo coice mesmo. Mas que e lembrando, né, que é muito perigoso, tem que respeitar o animal, na verdade, ele se sente ameaçado, por isso que ele te atacou. É muito também com relação à cobra, por exemplo, né, quando pica alguém, ela se sentiu ameaçada. A natureza é assim, né? Eu acho que o único ser que ataca o outro sem haver necessidade, às vezes, de provocação, infelizmente, é o homem, né? Não, exatamente. Inclusive, até agora, o que acontece? Claro, a gente era pequeno, né? Mas hoje a gente é um defensor tanto dos animais, isso e aquilo, né? Então, tá aí a prova que a gente se sensibiliza com as coisas que acontecem com os animais, né? Mas o que aconteceu? Eu fui mexer com ele me levantou para cima, né? Mas eu tinha 4 anos de idade, né? Então hoje a gente é bem mais maduro, né? Então a gente mais defende de que o cachorro, enfim, o animal, o cavalo, enfim, né? Mas a gente ficou conhecido e pegou o apelido de Pataço e tá aí. Por onde é que a gente vai? E isso não te incomoda, esse apelido? Não. Nunca incomodou? Não, nunca me incomodou. A gente é bem tranquilo, entendeu? Até por causa que você falaste bem que a gente é uma pessoa bem extrovertida. Então, aí não seria, né? Que a gente... Eu não pode me chamar de... Todo mundo me conhece hoje, ninguém conhece por Cláudio Vieira da Silva, né? Mas é pelo Pataço. Tanto no trabalho, tanto no trabalho voluntário, que a gente se tornou um cara muito voluntário, né? E por aí afora, onde é que a gente vai, né? A trabalho mesmo, há pouco tempo a gente teve a Brasília, e os lugares que eu chegava, perguntava, eu sou de Butiá, Rio Grande do Sul, sou conhecido como Pataço, então não tem problema nenhum. Que bacana. É porque eu pergunto isso porque normalmente tem pessoas que não gostam dos apelidos ou tem determinados apelidos que são pejorativos. Não é o teu caso. E vamos combinar que, de certa forma, te ajudou até te deu um codinome, né? que te tornou conhecido. Mas, Pataço, a gente observa que tu tem um jeito diferente de ser, de agir, de se vestir. Hoje tu tá com uma boina toda estilosa, que eu já te vi com essa boina em outras ocasiões. A gente que gosta mais de umas coisas diferentes, eu também gosto, a gente sente às vezes os olhares um pouco, não digo condenatórios, mas indagativos, né? O que significa isso? É um estilo teu? É uma marca tua? Ou assim, dá vontade de usar, tu vai lá e usa? Não, eu sempre gostei, assim, de... Como é que se diz? Às vezes as pessoas perguntam, né? Eu digo... Não que a gente vá usar, assim, para querer aparecer. Não é o meu caso. A gente já se tornou um cara bem conhecido, então a gente não precisa. Então a gente... Mas só um pouquinho. Mas tu gosta de aparecer, né? Não, eu digo assim, aparecer assim, não, bem... pode dizer, porque eu gosto. Às vezes as pessoas dizem, a Denise gosta de aparecer. Eu gosto. Quem é que não gosta de ser notado, né? Não é feio a gente dizer isso. É, que chama atenção, entendeu? É que às vezes as pessoas usam o querer aparecer num sentido negativo. Claro, claro. Né? E pelo contrário, a gente veio nesse mundo não é para ser invisível. A gente veio para fazer a diferença. Por isso que eu digo, eu não posso ser igual, eu tenho que ser uma pessoa diferente, entendeu? Então, e quando eu saio de noite, assim, quando eu vou fazer alguma música, não sei se tu já tem notado, hoje não, claro, mas quando eu vou para um show, alguma coisa, eu uso muito corrente, anel, eu gosto muito de usar pulseira. Então, eu uso 2 relógios. Se tu notaste, quando eu saio de noite num show, alguma coisa, eu uso 2 relógios. E eu sempre me espelhei no falecido Maradona. E todo mundo pergunta... E por que ele usava 2 relógios? Ele sempre usava 2 relógios. E aí eu sempre acompanhei ele e eu acabei eu uso 2 relógios. E tu sabe por quê? Nunca descobri por que ele usava 2 relógios. E aí eu acabei usando 2 relógios e chama atenção. Porque mas é estranho uma pessoa usar 2 relógios. Então não tem. Então se tu procurar qualquer cidade, é meio difícil. Tu vai encontrar uma pessoa com 2 relógios. E eu sou essa pessoa diferente, quando eu saio pro show, eu sempre saio com 2 relógios. E é melhor ser conhecido por Pataço do que por 2 relógios, né? Não, claro. Pataço é mais simpático. E tu falaste na questão dos shows. Quando é que começou isso? Porque eu te vi
participando em alguns comércios, né? Fazendo animações, mobilizando o pessoal. Tu já fazia shows antes? Eu chego a me arrepiar. Quando perguntaste para mim isso, eu chego a me arrepiar. Por que eu chego a me arrepiar? Isso eu tive que me reinventar. Um dia que eu tive que me reinventar. Anos passados, quando eu acabei saindo, né? Eu estava no trabalho, acabei saindo, né? Por opção. E aí, o que eu estava com uma hérnia na virilha, eu não conseguia nem operar e nem conseguia serviço por causa daquela hérnia. Então, eu tive que me reinventar. O que é reinventar? Eu comecei fazendo com celular, a gente acabou fazendo numa fruteira, né? E eu fiz lá para aquela senhora lá, e ela perguntou quanto que eu cobraria. Eu disse, senhora, eu estou começando agora, eu estou sem emprego, não consigo isso, eu estou fazendo, se a senhora achar que deve, e ela me deu um envelopezinho, um valor significante, e aí saiu eu e a minha esposa, e lá na frente tinha um valor muito simbólico que me ajudou. Então eu comecei por ali com o celular, fazendo ali, depois eu acabei, aí sim, né, acabei fazendo com Dimas Gás, a gente acabou fazendo com música, né, e aí ele acabou me ajudando e disse assim, cara, eu disse, como é que eu posso te ajudar? Eu não posso fazer força, não posso fazer isso. E aí ele fez uma back flight e eu acabei, eu digo, eu posso te ajudar com a caixinha de música. Ele arrumou a caixinha de música, eu arrumei o microfone e a partir dali as pessoas começaram a me contratar para me fazer nas lojas. Estava dando uma repercussão muito grande, tanto para mim e para a pessoa. E aí eu acabei assimilando ali e acabei ganhando dinheiro um bom tempo até me operar e depois... Cara, hoje a gente, né, há pouco tempo saiu de uma firma, mas hoje a gente faz porque gosta, entendeu? Mas até hoje as pessoas me procuram para a gente fazer, então eu tive que me reinventar. Foi a situação que eu tive que reinventar. Então não é se a gente escolheu, é que foi um momento, era aquele para mim resgatar o dinheiro para o alimento para minha família. Que importante, essa questão de se reinventar é uma coisa que muitas pessoas tiveram que fazer e ninguém está livre, né, de um momento ou outro ter que passar por uma situação assim. E então, quando tem aquele ditado, né, que muitas vezes é nas dificuldades que surgem as oportunidades, né? Esse é um exemplo disso, né? Tu tiveste uma oportunidade. E o que me chamou a atenção, porque assim como a gente está aqui no Sem Filtro, vocês podem observar, eu não tenho roteiro, assim, pré-estabelecido, né? A gente faz com responsabilidade, mas no improviso, de acordo com o ambiente, a pessoa. E eu sempre percebia que tu age muito assim, né? No improviso. Então, digamos que isso é uma coisa que não estamos nos autoelogiando, mas é uma coisa que nem todo mundo tem. E aí a gente tem que saber usar a nosso favor essas coisas que nos favorecem, né? Não, eu estou sempre dizendo, exatamente, é isso aí. Quando é para ti, é para ti. Eu jogo futebol, mas eu nunca me destaquei em jogando futebol, não era para ser. Então eu acho que nessa parte, né, eu acho que veio esse dom, assim, de ser um cara extrovertido. As pessoas me cobram muito, que de vez em quando eu saía de dentro de uma caixa, aquilo ali é que chama a atenção, tu entendeu? Se eu fizer um troço muito sério, então aquilo ali que foi chamando a atenção de vez em quando. Lá nessa fruteira mesmo, eu podia fazer fazer simples, mas eu saí debaixo da prateleira com uma abóbora de pescoço. Tinha uma, né, tava ali. É sério, é sério. Foi criativo, isso aí. Tu pensa o todo, né? Isso é bacana. É criatividade, né, Patas? E o público interage contigo, né? Eu uma vez percebi isso. Não, e continua. Eu agradeço eles e continua muito. Eu faço muitas lives e o pessoal observa as lives, porque eu estou sempre dizendo, eu sou uma pessoa que tem live que é uma live descontraída, mas tem live que às vezes é séria. Tem chamamento, às vezes eu mudo até o jeito de ser. Às vezes mesmo, quando eu tenho que dar uma informação, tipo assim, ó, pessoal, caiu uma árvore em tal lugar, tá perigoso, eu mudo até o jeito. Então, tu tem que ser uma pessoa criativa. Quando é live descontraída, é contraída, mas quando tem que mandar aquele recado, né, é que nem agora mesmo, pouco tempo, teve essa tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul todo.
Aí é diferente. Então aí a gente sabe assimilar. Quando é fala sério, quando é live descontraída. Então acho que isso que o pessoal tem acompanhado nas nossas lives tem sido um sucesso muito grande, por causa que, e sempre respeitando todas as opiniões. A gente é bem tranquilo, entendeu? A gente é gremista, mas há pouco tempo falou que tem um carinho para os colorados. Eu acho que isso que é muito importante, né? Então a gente sabe chegar, sabe sair. Então, e todos os momentos, todos os lugares. Então a gente ficou, acho que pegou esse carisma, né? Então acho que isso que é muito importante, né? Sim, e isso que alimenta e que faz com que as coisas aconteçam. E tu consegues atingir o público infantil? Bah, esse que eu consigo bastante. Inclusive, eu tenho um slogan: Patacinho, Butiá, Leão, Região e agora o Brasil. Esse slogan, para uns, ele não estava completo. Agora ele já está, porque a gente atravessou, foi daqui para Brasília. E foi uma circunstância, né, que a gente, no meu pensamento... Como é que tu foste parar em Brasília? Através da duplicação da 290, a gente acabou pegando na tria. E eu, no meu pensamento, como parou as obras agora, né? As obras pararam aqui por causa do recurso e coisa e tal. Aí a gente começou a levar as tombeiras para lá. A gente levou 7 tombeiras para lá. E eu botei que era 7 homens e um destino. Plagiou o filme. Já achei também, por causa que era eu e mais 6 colegas que a gente ia levar lá. Era 7 homens e um destino. Qual é o destino? Brasília. A gente ia levar as tombeiras lá e foi. A gente acabou indo e eu acabei conhecendo. Aí fui lá no Palácio. No meu pensamento, para mim, eu ia conhecer Brasília a hora que eu me elegesse a vereador ou a deputado, que a gente sabe que não é fácil. Nem a vereador, quanto mais deputado. Porque eu já tive o privilégio de concorrer a vereador, concorrer a deputado, não consegui. Eu achava isso, mas o velhinho lá de cima, ele disse não. Providenciou a saída. Providenciou essa saída. Essa aí com a firma. Então a gente está muito grato hoje, né? A gente acabou saindo da firma, mas saiu tranquilo. E isso aí ficou marcado no meu currículo, entendeu? Ficou marcado no meu currículo por causa que a gente atravessou, para chegar até Brasília, a gente atravessou. Quem sabe o caminho, a gente atravessou todo Santa Catarina, eu peguei uma parte de Ourinho, São Paulo, pegamos Goiás e foi embora, Espírito Santo, e fomos acabar chegando em Brasília. Então isso marcou muito para mim e eu acabei conhecendo. Então por isso que eu digo, a vida é bem bacana, porque eu achava que eu ia conhecer em 2 motivos. Não, o velho lá de cima tu vai conhecer através do teu braço, junto com teus colegas. Então isso é muito bacana, muito marcante, né? Que bacana, eu acho que isso aí é que vale a pena, né? A gente ter uma crença de que as coisas vão acontecer, é que a gente não sabe como. A gente tem que acreditar que vai, mas não nos cabe definir, até porque não está nas nossas mãos, né? O que te chamou a atenção lá em Brasília? Tu chegaste ficou só ali na parte da sede governamental ou tu chegaste a conhecer outros pontos do Distrito Federal? Não, foi bem bacana, não. A gente entrou lá dentro. A gente acabou chegando. Meus colegas foram, mas eles não quiseram, ficaram só na frente, né? Então a gente acabou conhecendo lá dentro, né? Eu até fiz uma brincadeira, né? Que eu cheguei lá e me apresentei como suplente de deputado. Porque na realidade mesmo, claro, a gente acabou saindo, mas quando eu concorri pelo partido, a gente ficou de suplente. Então a gente acabou, entrou lá dentro, a gente acabou conhecendo, a gente esteve no gabinete do deputado Arley lá. Que bacana. E nós vamos continuar conversando com o Patasso, só que agora a gente vai ter que fazer um intervalinho e a gente já volta, continua conosco. E nós seguimos aqui o nosso bate-papo com o Patasso, dando a oportunidade para que vocês conheçam um pouco mais dessa figura que anda aí pela nossa cidade, circulando, fazendo seus trabalhos, e muitas vezes eu percebo que o Patasso é muito alegre até com quem ele não conhece, né? E hoje em dia eu acho que isso é um cartão de entrada a nosso respeito muito importante, né? A pessoa que está sempre carrancuda ou que não dá nem um bom dia para as pessoas, isso já fecha um pouco as portas até para nós mesmos, né? Acho que para termos um bom dia, a gente precisa
estar disposto a isso. E hoje parece que as pessoas perderam um pouco, né, essa questão. Não, bem colocaste, o pessoal perdeu muito, hoje passa por ti assim, cara, em seguinte, cara, eu tô sempre, bom dia, aquela coisa toda. E outra coisa que eu sempre dizendo, problema todo mundo tem, eu não levo pro serviço, eu não levo pra rua, eu não posso descontar nos outros, todo mundo tem seus problemas, então por isso que eu mesmo, então as pessoas, quando eu saí, acabei saindo da firma, e o pessoal disse assim, cara, mas tu saiu da firma e tu fez uma live assim, eu digo, cara, eu acabei saindo da firma, mas não foi motivo, não foi meu, entendeu? O trabalho, a gente trabalhou, entregou, tá aí a prova que a gente foi numa viagem grande, então eu sou assim, não é que eu tô faceiro, claro que eu não queria sair, porque eu acho, quando fecha uma firma, eu tô sempre dizendo... É muito triste. É né? triste por causa... Não é só o Patácio que perdeu o serviço, é um círculo, as pessoas que alugam, as madeireiras, ele vai para quintar em tudo quanto é, no comércio, nas lancherias, porque tudo é um círculo. Eu estou sempre dizendo, então, eu acho que isso que é importante. Eu acabei saindo, mas eu não mudei meu jeito de ser e sempre, onde é que eu vou, eu sou muito fácil de fazer amizade. E, quando eu fui para lá e quando eu estava lá, quando eu cheguei no hotel, que a gente levou as tombeiras e foi para o hotel, do hotel até lá o palácio lá dava 8 quilômetros. A gente acabou, eu liguei para um Uber e fui conversando com ele e ali eu fiz amizade com ele, eu tenho ele no meu WhatsApp. E o cara disse, que história, eu contei essa história bacana assim, então a gente é muito fácil de fazer amizade, isso é muito bacana, muito bom, então a gente em qualquer lugar, eu posso andar em qualquer bairro da cidade, em qualquer lugar, não só aqui, Butiá, Leão, São Jerônimo, Charqueada, Arroio do Rato, e que a gente está sempre fazendo amizade e estou sempre dizendo, se eu posso te ajudar, eu posso, não te estrovo. Então, eu acho que foi assim, todo quanto é segmento que eu faço, é sempre pensando e sempre poder ajudar o próximo. E eu disse que eu não queria ser rico, mas ser bem de condições, porque eu não posso ver as pessoas precisar e não poder ajudar. Então, da maneira, a gente acabou, tem umas notícias... Teve uma pandemia, isso me marcou muito, a gente estava sem emprego, sem nada, eu acabei recebendo uma sacola básica. Me ligou uma família, a gente nunca cita nome de ninguém, e essa família disse, cara, eu sei que tu está desempregado, mas eu estou sem nada de alimento. Eu digo, não está mais, porque Patacim ganhou e vai te dividir. Aí mas o cara já está mal, ele vai dividir, sabe por que eu divido? Porque o velho lá de cima vai abrir umas portas. Então se fecham as portas, mas se abrem outras. Então, eu acho que isso que me tornou esse cara. E lá atrás, se puxar os meus vídeos, minhas lives, a gente, bem antes, quando a falecida mãe era viva, a gente perdeu a nossa casa, a gente ficou só com a roupa do corpo. E ali, o que aconteceu? As pessoas vieram, me ajudaram, me incentivaram, e dali eu continuei sendo essa pessoa sempre, que a gente está sempre em movimento, está sempre pronto para ajudar, não só o Butiá. A nossa região toda aí, quando a gente pode, eu estou sempre dizendo... As pessoas nunca viram. O pedágio, geralmente, tu passa de carro. Eu já passei em pedágio, tanto aqui como fora a pé, e se eu tivesse uns 2 pila ou 5 pila, eu dava para ajudar aquela pessoa, porque eu não sei se amanhã ou depois eu não vou precisar fazer um pedágio. Isso é realmente um fato, né? A gente não pode nunca... claro que a gente não vai pensar negativo, mas a gente tem que estar sempre precavido, né? Porque hoje a gente está vendo que nada mais é como antes, né? E se hoje a gente está numa situação e está bem e a gente pode ajudar, porque todo mundo pode fazer alguma coisa, né, Patas? Por mínima que seja, dá para fazer. E porque amanhã ou depois pode ser a gente, né? Eu estou sempre dizendo isso aí. Se eu não posso ajudar hoje uma família que está precisando, se vão fazer um Pix, vão fazer um pedágio, eu me coloco para dar uma mão. Então, acho que isso que é importante, né? Então, eu acho que foi esse carinho que as pessoas pegaram, porque a gente está sempre pronto para ajudar. Eu vou tocar num assunto que eu acho até que é importante, e nós não estamos falando aqui em nenhuma corrente. Mas eu sempre digo para as pessoas, quando algumas perguntam, né? Por que tu não concorre a vereadora? Porque tu é tão conhecida, né? Só que popularidade só... né? Não é a popularidade. Se fosse isso, eu já estava eleito. Já estava eleito, né? Então, o que essa experiência de ter ido a candidato, o que isso somou na tua vida? Porque as derrotas, as perdas também nos ensinam muita coisa.
né? Não é só a vitória. Os episódios que não são como a gente imaginava também nos ensinam muitas coisas. Como é que foi essa tua experiência? Não, tu tocaste num assunto bem importante. O que acontece? A gente, às vezes, é na derrota que se aprende. Então tá aí a prova que, claro, eu sempre quis me eleger a vereador ou a deputado, enfim, por causa que aí eu teria mais condições para ajudar o próximo. Tu entendeu? Então a gente parou um projeto que a gente fazia, a gente recebia muito doação de alimento, roupa, a gente doava alimento, a gente doava móveis, eu e a minha esposa, e a gente acabou parando por causa que o que aconteceu? Eu peguei numa firma e eu tive que, né, se eu tivesse me elegido a vereador, com certeza esse projeto não teria parado. Por que não teria parado? Porque aí eu teria um salário, aí eu tinha como segmento, entendeu? Mas não é por isso que eu não me elegi, que eu continuei sempre ajudando. Tá aí a prova que eu não me elegi, e a tragédia da enchente foi há pouco tempo, deu uma aqui, e eu tive 30 dias fora de casa salvando vida. Então, quer dizer, a prova que eu não estava só por se eleger. Sinto, claro, que se eu tivesse eleito hoje, esse projeto não tinha parado e eu estaria sempre. Mas está aí a prova que, né, mesmo a gente não se elegendo, a gente já concorreu, acho que umas 3 vezes a vereador e a deputado, eu continuei sendo a mesma pessoa. Se posso ajudar, posso, senão não estrovo. Então está aí a prova que a gente teve por esse mundão ajudando aí, né, e vai continuar e, né, a hora que o povo achar, mas também se não achar, a gente continua do mesmo, entendeu? Acho que é muito bacana isso aí, entendeu? É mostrar. Se fosse assim, eu já tinha parado há muito tempo. Não vou ajudar mais ninguém, por causa que não, né? Tinha se revoltado com a situação, não fazia mais nada, né? Exatamente, então a gente já tinha parado. Até porque, Patasso, quando a gente ajuda, a gente não ajuda pensando, né? Isso é uma imagem que a gente tem que tirar, né, que o político tem essa imagem pejorativa. Tá fazendo alguma coisa? Amanhã depois vai se candidatar a vereador. Não, a gente tem que cortar isso aí, né? Não é quando se ajuda verdadeiramente uma pessoa ou pessoas, é porque é da natureza a gente ajudar. Não porque a gente tem algum interesse. Eu estou sempre dizendo, eu não espero o resultado do ser humano. Eu espero o resultado vem lá de cima. Tudo que eu fizer de bom, ele vai me recompensar. Tá aí a prova que a gente, então, e eu estou resgatando, procurar minhas lives, eu estou resgatando, porque o político se ficou, que o político promete e não cumpre. E eu disse numa live minha, se eu não me elegesse a vereador naquela eleição, eu tinha vontade de morar em Minas do Leão. O tempo era comigo. E Patacinho teve lá 4 meses morando lá no Leão, eu e a minha esposa, então isso me dá orgulho. Por que me dá orgulho? Que eu prometi, se não eu me elegesse, eu ia para lá. Então ninguém vai dizer para mim, eu concorri a vereador, concorri a deputado, mas se você esqueceu, você não foi pro Leão. Não, a gente foi pro Leão. Então eu tô tentando resgatar a situação do político, né, que promete e não cumpre. Então isso é muito bacana, e volto a dizer, eu sou natural de Encruzilhada do Sul, mas eu praticamente me criei em Butiá. Eu vim com 3 anos para Butiá, eu estou com 53 anos. Então eu sinto que eu devo muito a essa cidade. Então, né, eu acho que isso que é muito bacana, né? E tem outro fato muito importante também. Eu era aposentado e eu pedi para me desaposentar. Não acredito. Sério? Tá aí a prova, se chama Leonardo Montenegro. Eu me sentia bem, eu já me sentia bem e eu pedi para eu voltar. E hoje isso aí é um fato muito bacana, por causa que tu já tá... Hoje eu poderia estar ganhando aí 3.500 de aposentadoria, mas eu me sentia bem, eu me sentia que eu podia voltar a trabalhar. Isso é bacana, porque aonde é que eu vou, eu estou representando o Butiá. Então acho que isso é um dos fatos, entendeu? Essa minha ida pro Leão, tu largar uma aposentadoria, cara, isso é muito bacana. Para os políticos, isso tem que se espelhar. Entendeu? A gente não é mais de que ninguém, mas também não é menos. Então, são 2 fatos, que as pessoas marcam muito isso aí, e eu estou sempre falando isso aí, e tá aí Leonardo Montenegro aí, o cara que eu falei com ele disse, caramba, não, mas eu me sinto bem. Tá aí a prova, só perguntar para ele que ele vai dar essa informação. Olha só. E o importante é que tu estás feliz assim, né? Porque a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente faz, com a nossa vida. Tu tens filho? Tenho um filho, inclusive voltou pro exército de novo. Eu tenho um filho. Um só? Como é que é o nome dele? Wesley Pereira Lima. Wesley nunca mexeu com cavalo.
Tinha cavalo, tinha o medonho, tinha, mas já vendeu. Eu tinha que perguntar, né? Porque, coitado, se ele teve um cavalo, ele teve um pai muito preocupado. Não chega perto não provoca o cavalo. E a tua esposa, como é o nome dela? Lucilene Pereira Lima. Eu apelidei ela de Momori, então é parceira, ela, né, a gente faz mais de 6 anos que a gente está junto, né? E a gente se acertou por causa que uma questão que quando eu pegava esses alimentos, às vezes quando eu pegava 5 quilos de arroz, eu comprava as embalagens para botar 1 quilo em cada um. Tu vai perguntar, para que isso, Patacinho? Tem família que é só 2 pessoas. Se eu der 5 quilos de arroz, então a gente fazia isso aí, eu comprava, ela dividia para me alcançar mais família. Então ela foi uma peça muito fundamental e continua sendo, né? Então, nesses alimentos, tudo, nas enchentes também ela foi. Eu estou falando agora, mas a gente teve em Mussum, na primeira lá em setembro, que atingiu só a região lá, que atingiu Mussum, Rocassale, lá a gente foi para ajudar. Foi eu e ela, o seu Kelvin Vargas. Diz que lá foi... Lá, assim, eu chego a me arrepiar, lá foi terrível. O que aconteceu naquela época? Parou lá, foi lá. E aí o que aconteceu? A gente fez uma campanha, a gente ganhou roupa, a gente ganhou alimento, a gente arrumou combustível. E sabe o que me chamou a atenção? Muitos diziam assim, vocês não vão ir, não vão deixar vocês passar. O que eu disse pro Kelvin? Kelvin, as pessoas acreditarem em nós. Pelo menos eu vou largar. Então a gente... Mas o que aconteceu? A gente passou em 5 barreiras, mas a gente passou pro exército, porque eles estavam trancando aquela pessoa curiosa. Quando ele... Que infelizmente tem muito. E aí o que acontece? Acaba atrapalhando. O que aconteceu? Quando ele viu eu com a caminhoneta cheia de alimento e água, suprimento, tudo, roupa, e o Kelvin também, com o carro dele lotado, com reboque e tudo, eles disseram, vocês estão indo... Não, a gente está indo a Mussum. Tá, mas vocês só vão levar... Não, a gente vai levar e vai aproveitar, vai ficar o dia todo trabalhando lá. O que eles disseram? Então a gente vai ligar para todas as barreiras que vocês vão passar batido. E aquilo, então, eu digo assim, ó, que tu não pode ir, tu tem que ir no teu entusiasmo. Eu disse assim, ó, se me parar lá na frente, eu tô com a minha consciência tranquila, porque se chama credibilidade. As pessoas pegaram isso comigo e eu tenho que dar resposta. E a gente acabou chegando lá em Mussum, e lá, a gente chegou lá, e lá nessa tragédia, não descia caminhoneta lá, descia só o ônibus. Aí o cara da Defesa Civil, ele disse assim para mim, dizer assim, meu galo, tudo bom, tudo bom. Lá não vai descer, mas eu tenho uma missão para ti. Tu pode botar o teu pessoal aí, bota na caçamba aí, tu vai te apresentar para uma veterinária de Caxias do Sul. Ela está resgatando os cachorros que estão mortos e os que estão vivos, perdidos na tragédia. Eu chego a me arrepiar quando falo isso aí. E ele disse assim, e lá eu cheguei, deixei todo mundo, o pessoal lá ajudando, e eu fui lá para pegar os que já estavam mortos e os que estavam vivos. E então é um troço assim, ó, tu vê na televisão é uma coisa, agora tu chegar, se tu não é forte, tu acaba travando. Eu via pessoas travando assim, porque lá varreu. Eu tô sempre dizendo, Mussum é que nem Butiá, eu não conhecia, tinha um buraco assim, ó, aquilo pegou assim, ó, levou asfalto, levou tudo. Então tu chegasse assim, tu tinha que ser uma pessoa forte. E lá a gente superou, a gente ajudou, então acho que isso que é muito importante. Então, acho que pegou esse carinho, o pessoal, né? Que a gente não ajuda só aqui, a gente ajuda de fronteira a fronteira. Eldorado também vocês tiveram. Agora, essa que deu agora no Rio Grande do Sul, aí foi diferente. Aí atingiu o Rio Grande do Sul agora. Aí o que Patacinho fez? Cara, agora eu vou ter que ficar aqui, porque a hora que tinha estourado nos índios. Então, a gente sempre agradece todos os colaboradores. Seu Leomar da Lamavite, eu falei com ele, seu Leomar, eu preciso de uma caminhoneta sua. Como porque parou o Rio Grande do Sul, ele não estava vendendo oxigênio. Então ele me emprestou a caminhoneta dele e eu comecei. Mas aqui em Butiá a gente deu um suporte. Teve problema, assim, teve, mas não foi em grandes proporções. Então eu ajudei aqui e eu recebi um chamado do João do Chimarrão de Arroio do Rato, é um cara sensacional. Eles Patacinho, Arroio do Rato tá entrando água nas cunheiras, vai se perder muita vida. Tu é parceiro? Cara, tô chegando aí. Eu peguei os barcos, peguemos tudo e eu não pensei. Larguei. Então, tu arriscar a tua própria vida para salvar o próximo. Então, a gente teve 4 dias em Arroio do Rato. Depois eu subi para São Jerônimo. De São Jerônimo, eu recebi um chamado, se chama Cadoda. Nossa, era vice-prefeito de Pataço. Onde é que tu anda? Cara, eu tô em São Jerônimo. Diz ele, cara, Eldorado do Sul,
lá vai se perder vida, mas se nós não ir, vai se perder muito mais. Tu é parceiro? Claro que sou. A gente retornou pro Butiá, então estava se acabando a gasolina, ele conseguiu aqui no posto Querência, a gente se equipou mais, aí o Pedrinho, né, disse, Patasso, eu tenho um barco aqui, posso te emprestar também, a gente pegou e se largou para lá. E aí tem um detalhe, se tá trancada a 290, como é que nós vamos chegar em Eldorado? Porque estourou aqui nos índios, né? Onde é que nós vamos chegar? Como a gente já tinha trabalhado nos matos, a gente sabia um atalho. Saía aqui na Terra Dura, aqui saía em Eldorado, aqui no Cauten Clube, e a gente acabou saindo, fazendo mais de 100 quilômetros de estrada de chão, sem saber se ia encontrar água, se ia encontrar árvore, arriscando a sua própria vida para salvar o próximo. Então acho que isso é muito bacana, muito gratificante, que a gente está representando o Butiá. E a gente acabou chegando lá, ajudando, e lá sim, lá eu fiquei praticamente 20 dias lá. Eu só disse, eu só vou voltar daqui, depois eu trouxe a minha esposa, foi um pouco, né? Eu digo, não, vou te trazer para cá, porque eu ficava em alojamento, então aí eu trouxe ela e depois voltei. Então eu ficava lá no Coelhão. Então a Marinha não deixava nós ficar muito tempo até tarde, por causa do mar muito, muito perigoso, então tocava até escurecer. Então eu voltava pro Coelhão. E tu acha que eu ia descansar? Não, eu ia esperar os helicópteros que vinham com as pessoas resgatadas, eu tocava até as 2 da manhã. Aí sim, aí eu tinha que tomar um banho, descansar, porque eu tinha que voltar para as águas de novo, que precisava, mas eu tocava... Tu contando a história, a gente fica imaginando a cena, né, e o que acontece. Num momento, tu fica vendo tanta coisa acontecendo que vai, né? Tu nem dá tempo de cansar. Pode ver aqui, ó, isso aqui não pode ver, tô arrepiado. Não dá tempo de cansar e vendo aquela tristeza, aquelas famílias todas, né? Não tem como. Eu dormia aquelas cochiladas, a gente eu ficava até as 2 recebendo o pessoal, ajudando o pessoal do helicóptero, e depois a gente dava aquela cochilada, mas tu ficava com aquela sensação, cara, eu posso salvar mais alguma vida. Então, foi um troço, cara, eu acredito que a gente espera não passar mais, né, cara? Mas só quem teve pode falar, então a gente não se gloria, não. Mas eu acho que foi muito importante. Então tá aí a prova que, né, a gente continua sendo a mesma pessoa. E vai continuar, indiferente de se eleger ou não, eu faço porque eu gosto. Isso aí já vem de sangue, né? Então a gente faz, jamais eu vou deixar sabendo um chamado, e lá a gente viu cenas, pessoa pedindo socorro, as pessoas dizendo, por amor de Deus, traz meu filho que tá, cara, que ele te corta o coração, tu tem que ser muito forte. E os animais também. Eu cheguei, tu vê como é que... Aqui em São Jerônimo, quando eu cheguei em São Jerônimo, um senhor disse assim, cara, eu te pago o que tu quiser para me levar. E o coitadinho queria ver a casa dele. Eu botei o colete nele, levei ele. A casa dele já estava toda coberta. Ele disse assim, perdi tudo. Eu disse, senhor, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Aqui não é nada, vai baixar as águas. Senhor, é só móveis. Mas eu tive lugar que perderam vida, perderam tudo. Então que serve de consolo. Isso aqui é só bem material. Então, eu tive lugar aí, e vou ir para frente aí, eu vou ver pessoas que perderam vida. Então, né, ele ficou me olhando, pior que tu tem razão. Ele disse assim, quanto que eu te devo? Senhor, eu não cobro, mas se o senhor quer dar uma ajuda, eu preciso de gasolina para salvar mais vida lá na frente. É diferente, entendeu? E aí, se o senhor quiser achar que deve confortar o senhor aí, vai me ajudar, porque eu estou saindo daqui, eu estou indo para Eldorado Sul. Então, precisa de combustível. E lá, quando nós chegamos lá, foi bem bacana, por causa que já estava acabando o combustível do pessoal, porque era lancha, era isso, e a gente, cara, tu via assim, quando eu cheguei ali no Tacamarã ali, a alegria deles, que nós chegamos mais gente para ajudar e com combustível. Aquilo parecia que, cara, aquilo, tava acabando a gasolina. Então a gente chegou e a gente ficou ali até o final. Nossa Senhora, é importante dizer isso também, né? Porque são coisas que a pessoa se desprende do conforto do seu lar para ir ajudar o próximo, e isso também não é fácil, né? Tem que ter uma determinação muito grande. Esse bloco, a gente falou, ficou um pouco pesado, né? Mas tínhamos que falar sobre isso. Mas a gente tem mais um bloco daqui a pouco. A gente vai fazer um intervalinho e já continua com o Patasso. Fica com a gente. Estamos de volta, então, no nosso último bloco. E agora vamos falar um pouquinho dos teus shows, que eu fiquei curiosa.
quando tu é chamado para algum show, o repertório é por tua conta? Quem promove o evento te dá o repertório? Ou tu tem liberdade para escolher? Como é que é essa decisão, assim? Não, é bem tranquilo. O pessoal sempre me deixa comigo, entendeu? Claro que vai acontecer assim que as pessoas chegam, faz tal música, entendeu? Mas aí é o próprio cliente que está chegando, né? Então o repertório sempre eles deixam comigo, né? Isso é Usa playback ou tem playback. conjunto? Não, é playback. Até por causa que na realidade mesmo, eu tive o sonho sempre de teclado, mas eu não toco, né? Então eu uso o playback, aí tu bota ali tipo karaokê, que ele vai te dar o tom, entendeu? Te dá o tom e a gente usa, mas é um sucesso por causa que eu acho assim, ó, é um troço diferenciado, ele chama atenção. E quando eu tô em algum lugar, às vezes vem pessoa de outra cidade. Então, esses tempos mesmo eu fiz faz tempo que eu fiz, foi na loja de Gramado. Me chamou a atenção quando o que te contrata fala isso pra ti, é muito gratificante. Ele sempre fechava às 6 horas. E já era 6h30, estava chegando gente, ele vendendo. Ele disse, cara, 6 horas. Então quer dizer o quê? Eu fiquei contente porque ele me contratou, mas teve retorno com a minha presença. Então isso ficou marcado por causa que ele dá, porque as pessoas têm esse carinho com a gente e a música ao vivo, né? Ali tu cantando e as pessoas, e a gente também, eu posso cantar uma, não tem problema. Então acho que isso que foi dando aquele sucesso grande, né? Pra gente fazer. A gente acabou parando por causa que, né? Pegou em firmas, né? Então aí a gente estava dedicado na firma. Mas o pessoal a gente sempre faz aí, tem, né? Várias lojas que a gente faz aí, o pessoal agora, assim como é? Agora eu tô de folga aí, né, cara? Então a gente tem aí programação para fazer aí, né? Bem tranquilo. O que tu pensa, assim, se tu fosse dar um conselho para alguém que não é cantor de chuveiro, né? Mas tem essa vontade. No que a música ajuda na tua vida e tu diria para a pessoa assim, não, canta, não tenha vergonha de cantar, porque a música te ajuda nisso, naquele outro. O que a música representa na tua vida? Com certeza, a música, ela tem aquele velho ditado, né? Quem canta seus males espanta, né? Então a música, ela te... Problema, volto a dizer, problema todo mundo tem, mas se tu é uma pessoa alegre, tu canta, tu tá sempre, aquilo te dá uma ativação, por causa que, né, aconteceu várias coisas, e aí a gente, para não desistir, para a pessoa não desistir, então a música é muito bacana, é fundamental, né, cara? Então eu acho que isso fica essa dica, né, que aquela pessoa que tem aquele sonho não pode ter vergonha, e não, né, então tu tem que ir atrás dos seus sonhos, né, e tô sempre dizendo, o velho lá de cima, ele tá sempre te posicionando. Ele vai uma hora, vai abrir uma porta, entendeu? Então eu acho que isso que serve de lição, né? Então eu digo assim, cara, tu é feliz, eu sou feliz. Porque a gente volta a dizer, às vezes tem pessoas ricas que não têm a mesma alegria. Porque às vezes tu tem dinheiro, mas não tem. Tá aí a prova aqui, né? E o dinheiro, ele é bom, ele faz falta, mas ele não é tudo na vida. Então eu me sinto hoje um cara feliz e não tenho muita coisa, mas eu tenho amizade, eu tenho carinho, eu tenho aquele carisma pela pessoa. Eu acho que isso, e outra coisa, a gente chega em qualquer lugar, a gente é convidado para várias festas, para show, para pescaria, porque as pessoas gostam, porque a gente é extrovertido. Se eu fosse uma pessoa carrancuda, não vou convidar esse cara para vir. Então se serve de lição. Tirar aquela, entendeu? Isso, né, vai te ajudar muito, as pessoas vão te convidar por causa que, e como é bom tu chegar num lugar, pai, veio para assim, vamos chegar aí, meu velho, como é que tá? Isso é muito gratificante. A alegria, ela é contagiante, né? A gente não tá alegre o tempo todo, né? Não é que a pessoa que é assim, não tenha problema, sempre tem, mas a forma de encarar o problema é que vai dar gravidade dele ou não, né? Se a gente vai se atirar, fica pior. Não, exatamente, é que nem tu disse, a gente não vai estar alegre todo momento. Eu tenho live mesmo que a gente, né, quando tem uma situação, agora mesmo, quando teve essa enchente aí, então a gente não... Fiz live, mas uma live séria, porque não era o momento. Eu estava me colocando no lugar do pessoal. Então a gente pedia desculpas, cara, hoje a gente está se sentindo no lugar do outro, entendeu? Então por isso que eu digo, depende da situação, eu mudo, entendeu? Porque, volto a dizer, a gente não vai estar alegre sempre, tem situação que a gente se comove, então não tem como. Então, mas cada momento, cada live tem um momento, né?
Tu que é uma pessoa, que eu posso te chamar de tu, né? Claro. Tu que é uma pessoa que anda muito na cidade, no meio de outras pessoas, como é que tu está vendo, assim, as pessoas, a relação das pessoas umas com as outras? Porque, na verdade, quando a gente é muito empático, a gente repara muito nas reações também das pessoas, né? Eu queria ouvir um pouco o que tu tem a dizer sobre isso. Claro, não, tu sente, né? Tu vê hoje um pouco que nos roubou um pouco também hoje o celular, né? O celular roubou muito aquilo ali, entendeu? O celular hoje, ele é fundamental, né? Então ele nos roubou muito, né? Mas tu tem acompanhado bem e sente o pessoal, entendeu? O que é que o pessoal, tu sente que ele tá se perdendo. Já aconteceu, e eu te pergunto porque a gente sabe que o ser humano, é a natureza do ser humano, acontece isso também. Já teve gente que riu no momento em que tu... Sabe aquela coisa de tirar sarro, mas depois se rendeu e entrou na jogada? Não, com certeza, já aconteceu e tô sempre dizendo, a crítica, para mim, ela me faz crescer. Eu, claro, com certeza, eu volto a dizer, é que nem aquele velho ditado, nem Deus contentou todo mundo. Tem gente que não gosta da música que eu canto, mas eu digo assim, ó, um lugar de 100 que 3 não gosta, aqueles outros vai matar, entendeu? Vai ter um ambiente assim, tô citando um exemplo, né? Então eu acho assim, ó, tu não pode dar bola para isso aí. Se tu der bola para isso aí, então é que nem o futebol. Então a crítica, ela me faz crescer. E ela vai existir, isso aí é normal, entendeu? Tem muitos que gostam, tem muitos que não. Mas a gente respeita, mas lá na frente um pouco ele vai pensar, pá, mas eu achei que o cara é assim, o cara não é. Então, lá, conforme o tempo, as pessoas vão vendo, entendeu? Que a gente está fazendo aquilo ali não é para se mostrar, não é para nada, entendeu? Mas tem, isso aí já aconteceu várias vezes, e aí é que me dá mais força para mim mostrar, entendeu? Eu digo, então aí para mim crescer. Então aquilo nunca me abateu, mas já teve crítica, com certeza. Mas aí eu usei aquilo, eu digo, não. Aí eu me dava mais força de eu mostrar o meu trabalho para ter aquele reconhecimento, entendeu? É que nem o futebol. Esse tempo eu citei, né? A gente nunca jogou no time do Butiá Futebol Clube. Eu sempre acabei jogando sempre contra. Mas porque aí o que acontecia? Quando me convidavam para jogar no Butiá, eu me transformava, eu queria... para dizer, para perder de me contratar, mas no bom sentido, tu entendeu? Então aquilo foi sempre, eu fiquei com aquela motivação. Então tudo na vida é assim, a música, e tô indo, então é que nem mas para aí, cara, tu já perdeu 3 vezes para vereador, tu foi para deputado, então a gente continua bem tranquilo, a gente, entendeu? Não deu, quem sabe um dia, então jamais a gente vai perder aquele entusiasmo, entendeu? Até pensei até de parar, nem vou concorrer mais, né? E aí pessoas disseram, cara, não é isso aí, cara. Continua. Então a gente logo no momento pensou e depois eu digo, não, mas eu não posso desistir. E aí conversa a gente continua aí e estamos por aí afora. E o importante tem muito mais coisa, né, na vida do que isso, né? Não é na vida da gente, muitas vezes as coisas... É mais fácil acontecer como a gente não prevê do que o que a gente sonha, né? Tá aí a prova que eu não imaginava, a gente fala e não cansa de falar, quem é que me vê as pessoas se apavoraram quando me viram lá em Brasília. Só tinha 2 motivos, né? E o meu pensamento só tinha 2. Uma viagem longa, uma viagem com alto custo, a gente acabou conhecendo Brasília, então por isso que eu digo que tu sempre tem que acreditar que lá na frente eu não imaginava isso aí, entendeu? Então isso aí foi muito marcante e continua, né? Tá no momento ainda, entendeu? As pessoas me atacam na rua, às vezes eu brinco com o seu Kelvin Vargas, né? Que eu não conseguia mais caminhar na cidade, porque as pessoas me chamam aqui, me chamam ali, e as pessoas querem saber, Patácio, como é que foi a viagem para Brasília? Então eu digo assim que foi um troço que tá marcante ainda, né? Tu já foste procurado por mais alguém porque a gente tem muitos talentos aqui na cidade, né? Eu gosto muito quando eu vou a Porto Alegre, que tem ali na Rua da Praia os artistas, né, de rua, as estátuas, os músicos, né? E é tão bacana, né? Aquilo dá uma vida para a cidade. É uma arte popular. Tu sabe de mais alguém, assim, que tem esse tipo de atitude artística? Nunca foste procurado para ter um grupo, assim?
Não, de atuação nessa linha? Nessa linha, não, a gente já tem, inclusive, quando eu comecei, hoje sim, hoje a gente tem aí uns microfones sem fio que a gente ganhou do empresário, né? A gente ganhou. E o Alfredo ele sempre veio, ele que começou fazendo no Butiá, só que ele... Leal? Alfredo, não, é um guitarrista? Ele foi guitarrista. É, Alfredo Leal, guitarrista. E eu tô sempre dizendo que foi um cara que tocou com o Carlos Alexandre, né? E ele, quando... Só que ele não tem... Ele disse assim, ele toca e tudo, mas ele teve a humildade de dizer, o meu jeito de fazer isso, a gente já fez junto, entendeu? Então ele me convidou porque ele não se sente fazer sozinho. Por causa que ele toca tudo, mas ele não tem essa desenvoltura. Essa desenvoltura que eu tenho. Isso é muito bacana de um cara que tocou com o Carlos Alexandre, ter humildade. Então quer dizer que o trabalho que a gente faz é meu, entendeu? Assim, então ele já me convidou pra gente sair por aí afora. Olha que bacana, e é uma oportunidade que tu tá dando para outra pessoa também, né? Que talvez não for assim, não vai conseguir colocar o seu trabalho, né? Não, e por isso que é importante a gente sempre falar, né? Que quando falei dele, mas falei do Dimas, o Dimas comprou para nós o microfone sem fio que eu não tinha. Hoje o microfone sem fio é bom, tu vai nos lugares assim é melhor, o sem fio é melhor. Porque aí eu interajo com o pessoal, entendeu? Eu saio, eu vou lá na rua, eu saio do estabelecimento, né? Então me ajudou muito. Mas eu tenho que ter a humildade que quando comecei, foi o Alfredo que me conseguiu um desse. Então eu estou sempre falando das pessoas que me ajudam, meus apoiadores, eu acho que isso que é muito bacana. Jamais eu vou trazer só os méritos para mim. Isso é um troço que eu peguei, né? Tu tem que se lembrar quem é que te ajudou lá, entendeu? Então, muitos dizem assim, mas se tu te eleger um dia, tu vai mudar. Não, eu não posso mudar, porque tu sobe e tu desce que nem uma pandorga. Então eu já vi gente, né, tá lá em cima e descer. E a queda é violenta. E a queda é violenta. Então eu cuido muito isso, pode ter certeza que se um dia eu estourar, jamais eu vou, por causa que, não, eu não sou assim. E tu tem que mostrar que não pode ser assim. Não pode deixar subir pra tua cabeça. Então muitos, mas se tu ser vereador, tu vai mudar. Não, não posso mudar, porque é uma vez só. Tu vai mudar uma vez só. Então assim é que nem se uma hora que eu estourar, tudo que eu faço não é pensando em estourar, mas um dia se eu estourar, com certeza eu não posso mudar, eu tenho que ser a mesma pessoa. Tu vai ter que vir nos lugares, tu vai ter que isso. Então eu acho que isso que é muito bacana e tem pessoas que sobem para a cabeça, né? Então a gente não tem a humildade que que sempre espero ter bem financeiramente, porque eu consigo ajudar mais pessoas. E a gente sabe que tudo depende, né, dessa questão financeira, ela é determinante para as coisas. Mas eu acredito que as causas que tu abraça e com esse monte de gente que tem na retaguarda aí para ajudar, eu tenho certeza que tudo que tu te propuser vai dar certo, porque tu não está sozinho, né? Não, a gente tem uma equipe forte, eu tenho uma equipe. Quando eu estava lá em Brasília, eu sempre tenho aqui em Boticô, estou sempre dizendo, quando é eu, o Kelvin, o Rogério da Rampa e o Cadoda. O que eu digo assim? Quando eles estão fora, eu estou no Butiá. Aí eles estão fora, precisei, Patácio, eu tenho que ir lá na minha casa, tem alguém precisando. Então isso é muito bacana. Então quando eu estou fora do município, eles estão. E quando eles estão, eu estou em Butiá. Então isso é muito bacana. E a gente está sempre tem um. Sempre tem um. Quando estão 2 fora ou 3, a gente liga para um. Então lá de Brasília, eu ligava para um, ligava para outro. Então isso é muito bacana. Vai lá em tal lugar. Então eu tenho uma equipe forte, isso é muito bacana. Então a causa que eu pegar, a gente se une, porque eu acho que isso que é importante, né? O que se hoje tu tivesse, vamos supor que tu tenha condições, as que tu tanto deseja para fazer uma grande mudança aqui, o que tu faria? Vamos supor que tu tivesse bem conseguir um patrocínio especial aí, alguém resolveu te dar uma força no sentido de tem um projeto legal, eu vou bancar. Vamos imaginar uma situação assim. O que tu gostaria de fazer? Eu sempre disse que se eu tivesse me elegido a vereador, eu ia, não sei porquê, eu queria comprar uma roçadeira, aquela de cortar grama, porque vários lugares que precisasse, a pessoa não tivesse condições ou qualquer coisa.
E, por incrível que pareça, eu tô sempre dizendo, não é que tu vai comprar isso aí, que tu vai... Não, tu tem que ser o homem prevenido. Era um barco a motor. Aquilo fez muita... Quem tinha barco a motor, a gente sentiu na pele. Faltou muito um barco. Nós temos aqui em Butiá alguém que tenha barco a motor? Não. Eu acho que particular, sim. Particular, sim. Mas nunca teve gestão nenhuma, não é? Entendeu? Eu estou citando que a gente... mas era um sonho meu. Isso aí eu já tinha. Então, se eu vou... É uma das duas coisas que tu tem que te prevenir. É que nem tu fazer um túmulo lá. Mas tu tá te agorando. Não é, cara. Porque quando precisar, já tá pronto. Então, eu dizia que eu queria ter... Evita a correria. Evita a correria. E a gente conversou, mas eu não quero encerrar o programa. E agora eu vou te fazer um desafio. Eu não tenho playback aqui, mas tu vai dar uma palhinha para nós de uma música que tu gostaria de dedicar aos nossos telespectadores e ao programa Sem Filtro. Assim, ó, então eu vou ter que... É uma música que... Te vira, é Sem Filtro, te vira. Não, é uma música que marcou muito em todos os meus shows e as bandas tocam, né? Que é uma música do Amado Batista. Eu tive um amor. Vou cantar uma parte, né? Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, mas com sabor de saudade. É o meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Mas foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Mas tá muito bonito. Mas o playback só pra dar um norte ali, porque tu te vira no... O playback é que aí tem o som, tem a música, o tom, né? Sim. Aí o troço fica bacana, mas é isso aí que é importante, né? Eu fiz essa proposta, porque daí a gente vê o quanto o artista é desprovido de, né? De vergonha, né? Não tem que ter vergonha. Não, simplesmente podia dizer, não estou preparado, não tem tom, não tem... desculpa, mas eu não... essa eu não estava preparado. Que bacana. E o Amado Batista, ele é um dos cantores que tá conseguindo, né? Sobreviver ao tempo, que hoje ainda ele ainda é conhecido. E o pessoal regravando, a banda mesmo, essas bandas que a gente pega aí, Banda Passarela, Flor da Serra, essas músicas estão sempre, eles tocam em quase todos os bailes. Pegadão Gaúcho, eu já cantei com Pegadão Gaúcho. Banda grande, a gente cantou lá em Pantano, cantemos aqui, que aí com Pegadão é uma banda toda, né? Então já cantemos com vários músicos aí, né? Mas a gente acabou fazendo com Pegadão e foi um sucesso, tanto aqui no clube como lá em Pantano Grande, né? A gente fez um show lá. E ele tá fazendo um sucesso. E eu tenho certeza que ele também começou assim, né? Todo artista começa assim. E é isso, né? A vida é maravilhosa, tem os seus perrengues, mas onde tiver música, tiver alegria e vontade de ajudar o próximo, a gente já está com meio caminho andado. Com certeza, eu acho que isso aí que é importante, né? É ajudar sem ver a quem que ele vai receber o resultado. Fecha umas portas, mas se abre outras. Eu te agradeço muito, foi muito legal ter conversado um pouco contigo. A gente se conhecia só de oi, claro, né? Mas hoje eu conheci um pouco mais da tua história, da tua bonita história. E eu te desejo todo o sucesso do mundo, e a TV Atualidade fica com as portas abertas quando tu quiser voltar para conversar conosco. Muito obrigada pela tua presença. Claro, eu que agradeço, com certeza. Eu acho que isso que é importante, né? E tudo que a gente falou aqui vai ficar registrado e com certeza é 100% de verdade. Então pode ter certeza que a hora que precisar a gente não marquemos nada, não ensaiamos nada, isso que é muito importante. Então a gente está com essa camisa aqui, não tem nada a ver, mas eu acho que isso aí, até uma próxima. Até uma próxima. E vocês que estiveram conosco, a gente aguarda vocês na próxima semana no Sem Filtro.